Nicole do Aprimoramente e hoje vou começar a falar sobre algo que todo mundo gostaria de melhorar, a sua memória, principalmente quem está estudando para uma prova. Mas como melhorar a sua memória? Existem técnicas que realmente funcionam, como a técnica do Palácio da Memória ou a técnica dos flashcards ou cartões de memória, por exemplo? Vou explicar nessa aula como funciona a memória para a aprendizagem e nas próximas aulas mostrarei diversas técnicas e truques para você memorizar melhor o conteúdo que está estudando. Para começar, os dois principais tipos de memória para compreendermos melhor como nós aprendemos são a memória de curto prazo, ou memória de trabalho, e a memória de longo prazo. A memória de trabalho é tudo aquilo que está sendo processado imediatamente e de forma consciente em nossa mente. Quando estou tentando manter algumas ideias na mente para relacioná-las umas com as outras, de forma a poder compreender ou resolver um problema, estou usando a minha memória de trabalho. Cientistas acreditam que a memória de trabalho apreende apenas 4 blocos de informação. Ela está centrada no córtex pré-frontal, mas também tem ligações com outras partes do cérebro para poder acessar a memória de longo prazo. Para quem entende de computadores, essa memória poderia ser comparada com a memória RAM e a de longo prazo com o disco rígido. Uma curiosidade interessante é compreender por que algumas vezes esquecemos facilmente de uma sequência de números, como um telefone que gostaríamos de gravar, ou uma senha, o que nos faz perder as memórias do momento. O que acontece, na verdade, são processos dissipadores naturais que sugam essas memórias. Por isso, temos que repetir e nos concentrar em não deixar outros estímulos dissipar nosso foco no que estamos tentando guardar na memória. Então, a dica é não deixar outras coisas entrarem em nosso pensamento, focar de verdade no que estamos querendo gravar, evitando estímulos externos e pensamentos que se intrometem sem querermos. Já a memória de longo prazo é como um estoque de bilhões de itens. Existem tantos itens no nosso estoque de memórias que pode ser difícil encontrar a informação que você procura. Uns itens podem enterrar os outros. A maneira de melhorar isso é praticando e repetindo pelo menos algumas vezes aquela informação. As memórias se relacionam quando trago algo de minha memória de longo prazo para minha memória de trabalho, para podermos pensar sobre isso. Pesquisas mostram que quando você quer transformar uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo, você deve repensar aquela memória pelo menos algumas vezes, para aumentar as chances de encontrar aquela informação quando você precisar no futuro. Quando você quer aprender de verdade algo novo, existem conceitos fundamentais. Focar a sua atenção traz qualquer coisa para a sua memória de trabalho temporária. Mas para que essa informação se desloque da memória de trabalho para a memória de longo prazo, 2 coisas devem acontecer. O conteúdo deve ser memorável. Ensinaremos na próxima aula como você pode tornar seu conteúdo memorável com a técnica das imagens evocativas. E o conteúdo deve ser repetido, senão o padrão neural relacionado com essa memória pode desaparecer antes que ela se fortaleça e se consolide. E como assegurar que vamos lembrar daquela informação que estamos estudando na hora da prova? Sabendo que elas estão reconsolidadas em nossa memória de longo prazo. Vou mostrar para você como é que funciona. O que acontece primeiro quando você começa a aprender algo novo se chama consolidação da memória, que é o armazenamento de novas memórias no córtex. E a reconsolidação da memória é quando você recorda uma memória, isso é, pega a memória de longo prazo, processa ela na memória de trabalho e depois essa memória volta para a memória de longo prazo mudada. Ela se reconsolida na memória de longo prazo. As memórias não são fixas, mas partes vivas do seu cérebro que estão sempre mudando. As nossas memórias estão interligadas umas às outras. Conforme aprendendo coisas novas, as velhas memórias também mudam. Tanto a consolidação quanto a reconsolidação das memórias acontecem durante o sono. Por isso temos que dormir bem enquanto estamos estudando e no dia anterior à prova. É por isso que é mais eficaz espaçar a aprendizagem ao longo do tempo, em vez de tentar aprender tudo de uma vez, porque daí a memória será reconsolidada diversas vezes na memória de longo prazo e ficará mais firme. Se quiser investir apenas 60 minutos para estudar algo, será muito mais eficaz, isso é, vai reter aquele conteúdo por muito mais tempo se gastar 10 minutos por mês durante os 6 meses de um semestre do que 1 hora num dia antes da prova, por exemplo. Cuidado com estudar logo antes da prova.
Se você espera até a véspera de uma prova para estudar intensamente a matéria, pode até ser capaz de retê-la para o exame no dia seguinte, mas a matéria estudada desaparecerá rapidamente da memória. Por isso agora vou ensinar para você a técnica da repetição espaçada. A prática torna o pensamento permanente. No cérebro, os neurônios ficam ligados uns aos outros graças ao uso repetido. Tem que repetir, mas ir espaçando o tempo entre as repetições. Cientistas verificaram que repetir algo 20 vezes em um dia não é nem de tão longe eficaz quanto espaçar essas mesmas 20 vezes em dias diferentes. É como se quisesse criar um músculo e levantando todo o peso em um só dia. Não há tempo para desenvolver estruturas sólidas, seja na musculatura ou seja no cérebro. Tem que deixar tempo para a memória se solidificar no cérebro, tempo para as ligações sinápticas se formarem e se fortalecerem. Você precisa praticar e repetir para ajudar a guardar itens na memória de longo prazo. Assim, você pode resgatá-los muito mais facilmente. Praticando e repetindo tudo num dia é uma má ideia. Você deve estender a sua prática durante vários dias. Por isso, evitar a procrastinação é importante. Ajuda você a formar melhores recordações, porque você começa cedo. Parabéns! Você aprendeu hoje como não deixar os processos dissipadores naturais sugarem nossas memórias do momento quando não queremos decorar algo. O poder do foco, do conteúdo memorável e da repetição para memorizar o conteúdo. Como funciona a reconsolidação das memórias e por que precisamos de tempo e repetição para realmente memorizarmos algo. Na próxima aula já começarei ensinando as técnicas para melhorar a memória e a aprendizagem. Veremos a técnica do Palácio da Memória e o uso da criação de imagens evocativas, de colocar-se no lugar do que está aprendendo, de metáforas e de analogias. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.